Hoje as crianças não descerão, permanecerão aqui no templo, tá? Convido o nosso irmão, pastor Gessé. Pastor Gessé, eu acredito que apesar de estar conosco já há bastante tempo, ter nos ajudado tremendamente, né? Mas muitas vezes talvez você ainda não conheça um pouco do pastor. Então ele vai se apresentar de novo, vai dizer de onde ele veio. Ele hoje está ligado à PMT, né? Então ele foi para fora, trabalhou um tempo. Então seria importante, eu acho, pastor, a gente está revivendo essa história aí, que eu mesmo já estava me esquecendo. Fui perguntar para ele, fiquei até com vergonha. Mas a gente é falho, né, irmãos? A gente é ser humano. Ele vai estar com a palavra. E eu deixo o irmão bem à vontade. Obrigado, irmão Acácio. Isso não é privilégio seu, não, viu? Meu também. Esqueço facilmente as coisas e hoje a gente encontra alguém, conversa e daqui a pouco já não... Por favor. Daqui a pouco já não lembro mais. A gente tem contatos com muita gente por aí afora e acaba ficando difícil realmente conhecer as pessoas, lembrar das pessoas e especialmente aquelas que a gente não convive assim tão de perto. Bom, meu nome é Gessé, sou casado com a Yolanda, está ali. Juntos nós servimos na África desde 1996. Alguns de vocês aqui não eram nascidos, certamente, né? Eu sofro de um problema de saúde, tenho que tomar água todo o tempo. E nós trabalhamos com a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Acho que vocês já ouviram, não sei se tem aqui na igreja o quadro aí dos missionários, mas nós somos da velha guarda, né? A APMT surgiu em 2000 e nós trabalhamos ainda na época da JME, Junta de Missões Estrangeiras, nosso querido presbítero Azor, que foi um instrumento precioso nas mãos de Deus para que o Evangelho, através da nossa querida IPB, espalhasse pelo mundo, né? Os primeiros campos aqui na América do Sul, depois na Península Ibérica e África, e fomos já nós ali. Nesses anos de trabalho missionário, a gente, né, teve muitas lutas e, pela graça de Deus, sobrevivemos, estamos aqui. Passamos por diversas situações de muitas malárias, no tempo ali de Moçambique, acidente de carro, enfim. Mas os filhos amaram a África e não querem voltar, não querem voltar da África. 2 deles permanecem por lá, cresceram lá. O mais novo, quando foi, tinha 2 anos de idade, então é difícil para eles voltarem para o Brasil e se sentirem brasileiros, como de fato são, né? E esse tempo, para todos nós, foi também um tempo em que Deus nos ensinou muito, né? É o tempo do trabalhar de Deus. Essa coisa não quer virar. Quando nós saímos a primeira vez, nós tínhamos muita dúvida. E, lógico, né, você sai da sua terra natal para um lugar desconhecido, um país pós-guerra, totalmente destruído, toda a infraestrutura quebrada. Então, tínhamos dúvidas se, de fato, a gente estava seguindo ao Senhor, algum desejo puramente do nosso coração, né? Então, quando você vai vivendo as lutas, essas dúvidas ficam ainda maiores, né? Mas, olhando para trás hoje, não temos dúvida de que Deus nos quis ali, nos usou ali, embora eu não goste muito dessa ideia de Deus usar. Deus não usa, quem usa é o inimigo, né? Deus se serve de nós. E Deus se serviu de nós nesse tempo. E, pela graça de Deus, depois desses anos, um tempo de trabalho com refugiados na África do Sul, nós entendemos, pelas indicações ali do próprio Serviço de Imigração, que era hora de voltar para o Brasil.
e a nossa agência, então, pediu para a gente cuidar de um outro trabalho. Continuamos ali na coordenação do trabalho da nossa IPB na região austral do continente africano, que é a região sul, mas, ao mesmo tempo, nós fazemos, Yolanda e eu, juntamente com uma equipe, fazemos o trabalho de cuidado missionário dos demais missionários espalhados pelo mundo. Hoje, a PMT tem 300 missionários em mais de 40 países, em todos os continentes, e vivendo situações das mais diversas, né? Então, por favor, lembrem de orar pelos nossos missionários. Eles carecem das nossas orações. Isso é importante. Lembrem de orar. O nosso querido colega, reverendo Cássio Silva, alguns de vocês talvez conheçam, acaba de chegar de 2 eventos, um na Europa, reunindo a Península Ibérica, Europa Central e a Europa Oriental, e também o grupo do Oriente Médio. E depois ele esteve na Ásia com um outro encontro de missionários que atuam na região asiática. E chegou muito cansado, planos de tirar uns dias para descansar. E era férias dos filhos na escola, e na terça-feira embarcou, aliás, pegou o carro para tirar 10 dias de folga, né? E no caminho, na terça-feira mesmo, teve um grave acidente, chegando em Curitiba, o carro deu perda total, mas, graças a Deus, a família está salva, e ele apenas teve que operar ontem no braço. Então, por favor, lembre de orar por essa querida família. São nossos líderes na PMT, juntamente com o reverendo Marcos Agripino, que alguns de vocês conhecem. Então, orem pelo reverendo Cássio. Eu gostaria de ler, eu não disse, mas eu sou membro do Presbitério Noroeste da Bahia, viu? Continuo membro lá meu presbitério. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Nós vamos ler apenas o verso 31, mas a gente vai, volta e meia, retornar ao texto para seguir a história, né? A narrativa. Vamos ler juntos, Atos 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, eu não combinei com o presbítero Acácio, não, aliás, ele não sabia sobre o que estaria falando hoje à noite, mas eu quero refletir com os irmãos sobre essa situação que a gente vive no Brasil, e não é particularidade do Brasil. A gente, mesmo lá na África, em Uganda, por exemplo, na década de 90, houve um grupo que se autodenominava Exército do Senhor, né? Se dizendo cristãos, e cometia as maiores atrocidades que você pode imaginar. Inclusive matando missionários, né? Tivemos um colega missionário que a esposa foi assassinada, estuprada, e filhas também, em nome, sei lá de quê, né? Mas se dizem cristãos evangélicos. E voltando ao Brasil, depois de tanto tempo, algo estranho a gente tem visto pelo país, nas igrejas, muita gente, e aqui não é particular, não estou apontando o dedo para nenhuma denominação, mas coisas muito estranhas, né? De pessoas que se dizem crentes, mas, ao mesmo tempo, vivem sua vida do seu jeito, sem nenhuma submissão a Cristo e a sua palavra. Recentemente ouvi de
uma milícia evangélica no Rio de Janeiro, coisa muito estranha, né? Então, isso para mim é somente sinal de que as nossas igrejas estão cheias de pessoas sem novo nascimento. Vida com Cristo transforma, muda. Vida com Cristo leva aquela criança a viver uma vida de alegria junto ao seu pai, não uma vida de tristeza e dor e amargura e penúria, uma herança que vai ser jogada na mente, no inconsciente dessa criança para o resto da vida, ainda que esse pai está lutando ali, sendo tratado, mas mexe, né? Uma vida com Jesus muda tudo. E eu queria, essa noite, trabalhar um pouco com os irmãos nesse texto, pensando na questão dentro da doutrina da teologia sistemática, a gente chama de soteriologia, ou doutrina sobre a salvação. Acho que nossas igrejas precisam ouvir mais sobre essa doutrina da salvação. Nós somos salvos não porque nós tomamos uma decisão de ser salvos, de frequentar esta ou aquela igreja, mas porque o Espírito de Deus um dia nos alcançou, nos resgatou, nos redimiu, nos lavou, e estamos num processo de constante transformação. Isso é o processo de santificação que Deus opera em nós quando encontramos com Jesus, ou quando Jesus nos encontra, perdidos e achados, assim como o filho pródigo, perdido e foi achado. Talvez uma pergunta que a gente deva ter em mente ao longo do nosso tempo aqui é: o que é preciso fazer para ser salvo? A mesma pergunta do carcereiro. O texto que a gente leu se refere ao carcereiro, né, ali em Filipos. O que preciso para ser salvo? Ou talvez a pergunta um pouco mais confortável: por que preciso ser salvo? Salvo de quê? Né? Tem muita gente que questiona essa necessidade de salvação. Estou tentando fazer minha letra ficar maior aqui, não quer ficar. Ok, vou tentar mais uma vez aqui, gente. Ok, melhor. Salvo de quê? Por que preciso ser salvo? Salvo da condenação eterna, salvo do juízo final. Aqueles que estão em Cristo já não mais serão alvos desse juízo incriminador, né? E eu queria, então, pensar com os irmãos sobre o tema, o maior de todos os benefícios. Claro, não estou falando aqui daqueles benefícios que a gente adquire ao longo da vida como fruto do nosso próprio trabalho, do nosso suor. Por exemplo, você trabalhou a vida toda, é lógico que no final da vida você vai receber sua aposentadoria, né? E nós chamamos isso benefício. Mas eu estou me referindo a um benefício que é gratuito. Você não fez absolutamente nada para merecer esse benefício, você não pagou nada, você não trabalhou por isso. É graça, é presente, é dádiva, imerecida dádiva. Aqui estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em sua segunda viagem missionária, sob o envio de uma igreja, e lembra que Paulo não sai por aí pregando o evangelho no mundo como uma iniciativa individual, um aventureiro. Ele sai sob ordens, sob a imposição das mãos de uma igreja. Lembram qual é a igreja? Antioquia, né? Então ele sai para fazer o trabalho sob o envio dessa igreja e vai juntamente com Silas. E neste momento eles estão no momento em que lemos esse texto, por exemplo, eles estão em plena rota de desvio, digamos assim, desvio de rota. E desvio é coisa que a gente não gosta, né? Você vai numa estrada, de repente se depara com um desvio, a gente faz porque está indicando que tem que fazer, mas ninguém gosta de desviar a rota. E Paulo tem que enfrentar isso no próprio trabalho missionário. E eles pretendiam continuar a viagem, pregando o evangelho
na Ásia, e diz o texto, Atos 16, capítulo 16, versos 6 e 7, que o Espírito impediu de seguirem para a Ásia, o Espírito de Deus os impediu. Depois eles desejavam ir para a Bitínia, e novamente diz que o Espírito de Jesus não permitiu, ou seja, Paulo aqui, enviado pela igreja de Antioquia, tinha um propósito, tinha uma missão, tinha um projeto, mas esse projeto Paulo subordina à direção de Deus. Paulo não vai contra esse direcionamento, e aqui de cara a gente pode ver que a missão pertence não a nós, não à igreja, não a uma denominação, não a uma agência, pertence a quem? A Deus. E pertencendo a Ele, Ele faz o que Ele bem entender. E aqui se aplica também à nossa própria vida, né? Nossa vida não nos pertence mais. Se estamos em Cristo, ela agora pertence a Deus e não a nós mesmos. Mas como dizia na nossa introdução, muita gente quer viver uma fé cristã em que ela continue tendo o controle de sua própria existência, os rumos da sua vida, não mais busca de Deus conhecer qual é o direcionamento de Deus para a sua vida. Então essa missão não é nossa, é de Deus, precisa ficar claro desde o início. O irmão falou sobre o trabalho ali na casa de repouso, e de fato não pertence nem mesmo aos irmãos que lá vão, pertence a um Deus que está agindo, trabalhando, usando essas circunstâncias todas, até de limpeza do mato, para fazer a sua obra acontecer. E aqui nossos irmãos Paulo e Silas nos ensinam que em tudo Deus requer de nós simplesmente uma coisa: obediência. E a gente vê lá o profeta Samuel falando, né, para Saul: importa obedecer, muito mais do que sacrificar. Deus não está interessado nos seus sacrifícios, no seu muito investimento, no seu muito fazer. Ele está interessado em que nós o obedeçamos. Mas voltando ao texto, então, numa noite, enquanto aguardavam aí o redirecionamento de Deus, lembra, Paulo e Silas haviam sido impedidos de seguir viagem, e eles o que tem que fazer é esperar, ok, tudo bem. O texto não nos diz que tipo de impedimento é esse, podia ser talvez algum problema diplomático, sei lá, algum tipo de obstáculo humano que Deus usou para dizer: não é aqui, não é nessa direção. E eles estavam, então, aguardando, e numa noite, diz o texto, Atos capítulo 16 ainda, versos 9 a 12, que Paulo tem uma visão. Essa visão não é fruto da imaginação de Paulo. O texto nos diz claramente: Deus falou para Paulo. Numa noite, Deus apareceu a Paulo e, então, convence Paulo sobre os rumos que deveria tomar. E assim, enquanto prosseguiu a sua caminhada pregando o Evangelho, a boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, salva todo pecador arrependido, independentemente de quem é você, de onde veio, sua origem, se é filho de gente nobre, se é filho de gente que não tem nome, se tem títulos na sua vida, se não tem. Deus salva todo pecador arrependido. É isso que Paulo, então, segue fazendo. E agora, ao invés de irem para a Ásia, já se encontram na Europa. A direção de Deus é que passem a Macedônia. Esse é o convite de Deus para Paulo e Silas. E já na Europa, na província romana da Macedônia, uma das mais importantes da região, da antiga Grécia, agora também já com a presença de Timóteo e Lucas. Veja bem, Lucas narra o livro, praticamente a história, a narrativa de Lucas no livro de Atos, até capítulo 9, ou melhor, até capítulo 16, verso 9, Lucas narra na terceira pessoa. Lucas narra eles falando sobre Paulo e os seus companheiros, mas agora Lucas se inclui. No verso 10, ele diz nós. E a partir daí, a narrativa de todo o restante do livro muda. Lucas é parte da narrativa. Lucas é parte desse... E aí, Lucas, lembra, era um grego, era um médico, historiador, escreve o primeiro livro dele, que é o Evangelho, para a mesma pessoa, para quem escreve o livro de Atos.
E nesse texto, ele deixa claro que agora ele também faz parte das experiências que ele estava narrando, não só de ouvir falar, mas de ver, de vivenciar essas experiências. Portanto, neste episódio, especialmente aqui em Filipos, Lucas presencia, Lucas escreve o que está vendo. E é interessante observar que neste encontro aí nessa cidade, Filipos, nós temos a primeira igreja, plantada na Europa. Então, o evangelho espalha pelo mundo a partir da Europa, mas aqui é onde tudo começa para chegar até nós, digamos assim. Lembra, da Europa vai para a América do Norte, da América do Norte chega até nós no Cone Sul. E é interessante observar que essa igreja nasce sendo o primeiro convertido, uma mulher não judia, gentílica, embora o texto diga que ela era uma pessoa que sentia atraída pela fé judaica. Ela, uma comerciante, provavelmente uma pessoa nobre na cidade, não pertencente a Filipos, portanto, vinha de um outro lugar, da cidade de Tiatira, na Ásia, para onde Paulo gostaria de ter ido. Paulo não vai, mas Deus envia alguém de lá para ser alcançada na Europa, e ali nasce, portanto, a primeira igreja no continente europeu. Essa região Tiatira é onde se produzia aquilo que ela vendia, né? Vendedora de púrpura. A púrpura vinha de Tiatira, ela é uma espécie de representante comercial na cidade de Filipos, uma cidade influente, na Macedônia, uma das regiões mais prósperas do Império Romano, e ali estava essa mulher fazendo comércio. Portanto, entendemos pelo texto, quando a gente lê a narrativa da conversão de Lídia, pelo texto fica muito claro que essa mulher, ao entregar sua vida a Cristo, ao se render ao Senhor, a entender a mensagem que Paulo pregava, ela o faz na condição de alguém que não só recebe essas palavras, mas começa imediatamente a praticar essas palavras. Apresenta aquilo que nós chamamos de evidência externa da conversão. Ela não fica apenas no oba-oba, no frequentar igreja, na vibe das reuniões, mas ela agora entende que sua vida mudou. Mudou completamente e ela precisa tomar decisões na vida. E a primeira decisão dela é declarar publicamente a sua fé, batizando-se ou sendo batizada. O batismo como sinal de iniciação. Agora eu evidencio para todos nessa cidade que eu pertenço a Cristo. Não sou mais dona de mim mesma. Provavelmente acostumada a guiar sua vida a seu bel prazer, comerciante, independente, como muitas mulheres gostariam de viver, era esta mulher chamada Lídia. E aqui nós temos um sinal, uma evidência da sua conversão, o desejo de ser batizada. E é batizada, ela e toda a sua casa, provavelmente os servos que a ajudavam, os seus colaboradores. Mas um outro sinal, uma outra evidência que ela apresenta de imediato é a disposição para o serviço. Lídia não só deseja ser batizada, se identificar com esse corpo publicamente, para que a cidade inteira percebesse que eu não sou mais minha, eu pertenço a Jesus, eu quero essa identidade revelada para todos que me conhecem, mas ela faz questão de imediatamente colocar-se a serviço de Paulo e Silas e seu grupo, Timóteo e Lucas. No verso 15 do capítulo 16, diz o que aí? Vejamos lá.
ela mostra claramente a sua disposição, como que o Evangelho, ao chegar em sua vida, muda sua história, suas perspectivas de vida também. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Paulo e Silas e o grupo fica ali alguns dias, sendo hospedados por Lídia. O que isso significa? Significa serviço, é uma forma de envolvimento com o trabalho, é uma forma de dizer: eu não cheguei, eu não conhecia Cristo somente para ser abençoada por esse Cristo, mas para que eu seja instrumento de bênção na vida de outros, a fim de que Cristo chegue a outras pessoas. Infelizmente, nós vivemos, por isso que eu falei no início que uma igreja muito estranha a gente está vendo nesse país. Pessoas que querem algo feito para eles, vão lá para receber, eles não vão lá para se oferecer, para se dar, para se dedicar, para aprender e para ensinar, para chorar com quem está chorando. A gente quer um ambiente que seja leve, suave. A gente quer uma igreja que não nos traga problemas. Eu não quero ser parte de solução de nada. Eu quero que haja solução para mim. Por isso, eu procuro uma igreja assim. E esse corpo estranho, que a gente hoje está chamando de igreja, desvirtua daquilo que a palavra de Deus nos ensina que é ser igreja. Então, irmãos, um convite para nós essa noite é nos rendermos ao Senhor, não apenas de palavras, e não apenas de fachada, não apenas para sermos bons frequentadores de cultos, nos envolvermos no sentido prático, de pegar a foice, de cortar o mato, de correr o risco. Nós estamos acostumados com a ideia de que eu quero ser um crente que eu não tenha que aumentar os meus problemas, porque quando a gente começa a ter relacionamentos implicam em quê? Problemas. A gente vai lidar com pessoas quebradas como nós. Mas a gente quer evitar ser quebrado. E Deus muitas vezes está nos convidando exatamente para isso, para nos deixarmos ser quebrados. Filipos não tinha muitos judeus. A cidade de Filipos, portanto, na Europa, tinha uma presença judaica pequena, a ponto de não haver uma sinagoga. Todos os lugares onde havia uma presença razoável de judeus, havia uma sinagoga. Lembra que Paulo, primeiro caminho de Paulo, primeiro direcionamento de Paulo, em qualquer lugar que chegasse, era ir para a sinagoga. E em Filipos isso não ocorre. Mas Paulo e Silas, e Timóteo e Lucas procuram um lugar de oração. E lá havia lugares de oração. Não sabemos exatamente que lugar era esse, se era uma casa. Provavelmente não, porque Paulo se acha na beira de um rio, provavelmente debaixo de uma árvore. E lá estavam mulheres, e essas mulheres que escutam, entre elas Lídia, como resultado, a conversão. Mas à medida que Paulo andava para esse lugar de oração, juntamente com sua equipe, em uma dessas idas, eles são surpreendidos por uma menina, uma garota, provavelmente em seus 13, 14 anos. E essa jovem possuía um espírito de adivinhação, literalmente, espírito de pitonisa, ou seja, um termo usado para se referir a uma deusa do oráculo do templo Apolo, em Delfos. E, posteriormente, a palavra passou a ser usada para se referir a uma pessoa possuída por demônio, ou mesmo um ventriloquista, né? Alguém que fala sem expressar fisicamente o sinal da fala. O fato é que, em função da habilidade maligna, essa menina dava muitos lucros aos seus exploradores. O verso 16 do capítulo 16 afirma isso. E essa garota, então, seguia
assim, em tom de adivinhação, a Paulo, Silas e Timóteo e Lucas, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Uma verdade, né? É bem verdadeiro, mas aos ouvidos, talvez, dos judeus, isso soasse como esse Deus verdadeiro, como Yahvé. Mas aos ouvidos dos gregos, lembra, está num lugar onde há alguma presença judaica, alguma presença, a maioria presença de gentios, talvez soasse como Zeus. E que confusão na mente dessas pessoas. Paulo, então, vira para essa mulher, para essa menina, discernindo que ali havia um espírito maligno, que falava por meio dela, e diz, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E aí o verso 18. O texto nos diz que naquele mesmo instante, o demônio a deixou. Mas o texto acrescenta uma palavra, uma expressão, deixando-a livre e curada. O diabo gera adoecimento. E, então, com a perda dos ganhos, esses exploradores agarram Paulo e Silas e vão a vias de fato. Eles não pegam Lucas e Timóteo, gregos, pegam Paulo e Silas, judeus, e acusam, levam perante autoridades ali na praça da cidade, provavelmente havia ali uma espécie de corte, pedindo a essas autoridades que tomassem providência, porque esses homens estão trazendo costumes que nós não aceitamos. Estão trazendo ensinos que não cabem a nós, não se aplica à nossa vida, algo totalmente fora da nossa realidade. Ora, a gente sabe que o Evangelho vai mudar gente, vai mudar pessoas, vai mudar culturas, vai mudar hábitos na vida pessoal e na vida coletiva. Uma sociedade é transformada, é mudada quando o Evangelho penetra. E era isso que eles não queriam, que houvesse nenhum tipo de mudança. A gente sabe que o Evangelho faz isso. Aliás, quando a grande comissão é dada aos discípulos, Jesus diz, lá em Mateus capítulo 24, versos 47 a 49, diz, em meu nome se pregasse arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, vai trazer mudança. Isso implica em metanoia, mudança da cabeça, mudança da mente, a forma de pensar muda, os conceitos mudam, a vida muda. Mexe, portanto, com a cultura de qualquer povo. Mas mexe para o bem, embora muita gente não entenda isso. Então, a partir do versículo 22, do capítulo que lemos, percebemos que as coisas tomam proporções aí ainda mais drásticas. Rasgam as roupas, depois de muitos açoites, com varas, apresentam então as autoridades, que colocam numa prisão, dão voz de comando para um carcereiro, para ter cuidado desses homens perigosos. E o carcereiro, certamente preocupado na possibilidade desses caras escaparem, o que ele faz? Colocam no fundo do presídio, no lugar mais seguro. Mas não só coloca lá, prende com troncos. A fuga podia custar a vida desse carcereiro. No entanto, irmãos, isso não foi suficiente para tirar o ânimo, a alegria, o gozo desses irmãos Paulo e Silas. Na prisão, sofrendo os maus tratos, sendo espancados ainda antes de serem colocados no tronco, para eles era algo
grandioso sofrer por causa do nome de Jesus. Para eles, isso era ganho. Assim, à meia-noite, esses estranhos prisioneiros começam a cantar hinos, louvar a Deus, em alta voz, presos ali naquele tronco, mas louvando a Deus. Que testemunho, irmãos. Os demais presos estavam talvez acostumados a outros tipos de canto, a outros tipos de ruído, de barulho nas madrugadas. Aqueles gritos que amaldiçoam, aqueles gritos de xingamentos, gritos de dor. Eu ouvi muitos desses gritos em visitas a presídios, tanto no Brasil como fora, de pessoas amaldiçoando aqueles que os prendia. Choros, prantos, arrependimento tarde demais. Mas nesse caso, quanta diferença, que leveza aquele ambiente da cadeia. Que paz esses homens traziam para o ambiente inóspito, pesado de um presídio que todos nós conhecemos. O texto bíblico nos ensina que houve de repente um terremoto, o qual sacudiu os alicerces da prisão, tudo caiu, as cadeias se romperam, esses homens estavam livres, abriram-se todas as portas daquela cadeia, versículo 26 do capítulo 16. Foi suficiente para que o carcereiro se desse conta de que alguma coisa extraordinária aconteceu aqui. E o que é que eu faço? Minha vida está em jogo. Ele entra trêmulo, em estado de pânico, com uma lâmpada, com uma lança para se matar, uma espada. E ouve de dentro do presídio vozes. Oh, que alívio! Paulo diz, não te faças mal nenhum, porque todos nós aqui estamos. Meus irmãos, essa reação de Paulo leva o carcereiro a uma crise existencial profunda. Ele não mais está preocupado se há prisioneiros ou não há, ele está preocupado consigo mesmo agora. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que devo fazer para que seja salvo? Lembra da nossa pergunta inicial? O que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas a essa pergunta continua ecoando nos dias de hoje. Talvez seja a pergunta que você está fazendo aí agora. Você é acostumado a vir à igreja, você nasceu no lar evangélico, você gosta de igreja, das músicas, da pregação, das pessoas, gente boa, mas você nunca fez essa pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta continua ecoando, não somente aqui, hoje à noite, mas no mundo inteiro, em todos os países do mundo. Por isso nós enviamos missionários para todos os lugares, para que essa pergunta seja feita. E eu quero que você pergunte para si mesmo nessa noite. O que devo fazer para ser salvo? Sabe qual é a resposta de Paulo e Silas? Você não precisa fazer nada. Não precisa comprar nada. Não precisa juntar muito dinheiro, pagar muita penitência. Você não precisa reencarnar, porque isso não existe, né? Você não precisa nada. Você só precisa crer no Senhor Jesus. E você será salvo. Você crê no Senhor Jesus? Ou você segue a igreja com
base na fé dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, talvez. O carcereiro precisava ser salvo, salvo da condenação eterna, salvo do juízo vindouro, essa condenação que pesa sobre toda a raça humana, inclusive sobre mim e você, salvo da condição pecaminosa. Infelizmente, na atualidade, as pessoas se questionam muito pouco sobre o que se deve fazer para ser salvo. Na verdade, o questionamento é muito mais aquele outro questionamento que também fiz no início. Por que é que eu preciso ser salvo? Me convença de que eu preciso ser salvo. Parte-se do pressuposto de que não há necessidade de salvação. Estamos bem. Salvo para quê? Somente quando descobrimos o quão urgente e desesperadamente precisamos de salvação é que somos capazes de fazer a pergunta do carcereiro. Quando chegamos na reta final, na hora H, e o carcereiro chegou lá. Aí ele mudou a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Portanto, à luz do que vimos até aqui, eu gostaria de tentar rapidamente, se ainda tenho tempo, acho que o relógio ali está errado, né? Okay. Ah, legal, digital, muito bem. Bom, gente, eu vou levar vocês um pouco mais à frente, viu? Eu gostaria de propor algumas coisas aqui para a gente pensar nessa noite. Eu não devia responder essa pergunta, por que devo ser salvo? Mas eu vou responder. Vou lhe dar 3 razões por que você precisa ser salvo. Se você nunca respondeu essa pergunta, eu queria que você respondesse nessa noite. Primeira razão, você e eu precisamos ser salvos porque o pecado é uma prisão. Prisão que nos leva para a eternidade separados de Deus. Uma gaiola que não deixa você sair e daqui só a eternidade longe de Deus. Enquanto que a salvação em Cristo Jesus nos oferece, que Ele nos oferece, quando depositamos nele nossa total confiança, nos liberta completamente dessa prisão, das amarras do pecado e do poder do diabo. Por isso, você precisa ser salvo. Aqueles homens que exploravam comercialmente aquela garota, ganhando dinheiro às custas das adivinhações que ela fazia, através do demônio, aquele demônio que a possuía, representam muito bem o que ocorre com a nossa vida quando nós ignoramos tão grande salvação. Representa. E eu não posso enganar vocês aqui hoje à noite. O mundo que a gente vive é um laço. No mundo espiritual não existe neutralidade, meio termo, ficar em cima do muro. Eu vou deixar lá na frente, ele decide o que vai fazer comigo. Não existe. Eu fico neutro. Isso não existe. Ou estamos salvos, ou estamos perdidos. Ou estamos em Cristo, ou estamos sem Cristo. Ou estamos próximos de Deus, ou estamos distantes de Deus, separados de Deus. E se estamos fora de Cristo, distante de Deus, só nos resta uma opção. Nós estamos perdidos. Estamos nas mãos do seu opositor, o diabo. Eu não creio que você gosta de ouvir essa ideia. Mas isso que a Bíblia nos ensina. No momento em que aquela menina não lhes dava mais ganhos, aqueles homens ficaram furiosos. Isso representa muito bem o que Satanás faz conosco. Por trás da suposta fama, dos lucros, fruto de uma vida pecaminosa, de uma vida comprometida com Satanás, condição esta que Satanás faz questão de manter, né? Faz questão de manter a gente cativo ali no pecado,
isso faz bem para ele gosta disso, ele quer isso. Por trás dessa suposta vantagem, o que há de concreto é somente exploração. Ele suga, 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 suga. Quando você não tem mais nada para dar, ele destrói. É assim que Satanás faz com a gente. Os prazeres, que aparentemente são maravilhosos, né? Alimenta, e precisamos de uma dose cada vez maior. E quando não temos mais para onde ir, ele nos mata. Eu ouvi uma vez de um pastor moçambicano chamado Reverendo Mungoy, falando sobre esse assunto e como Satanás domina as pessoas. Ele diz, olha, Satanás também ama, semelhante ao amor do gato pelo rato, né? Você já viu? O rato. O rato pega o gato, ou melhor, o gato pega o rato, melhor colocar assim, né? O gato pega o rato, e depois que pega, que tem controle do rato, o que é que ele faz? Solta e pega de novo. Solta e pega de novo, né? Brinca, dá tapinha aqui, tapinha ali, rola para lá, até que o rato cansa, não aguenta mais nada. E aí, o que acontece? Come. E era isso que o reverendo Mungoy falava naquela ocasião. Satanás faz exatamente isso com a gente. Parece brincadeira, parece até bom no começo. Depois, suas energias foram drenadas. Você não tem mais nada para oferecer. Satanás destrói. Quando estamos cansados, esgotados, ele mata e come. Destrói. Não se iluda. A vida sob o controle do pecado se resume apenas em cansaço, fadiga, tristeza e morte. Mas, em segundo lugar, eu quero responder essa pergunta, por que nós precisamos ser salvos? Dizendo que precisamos ser salvos porque a salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, e efetuada pelo Espírito Santo, é o Espírito que aplica essa salvação em nós, é fonte única de alegria e alegria permanente. Alegria que é aqui, experimental, mas é eternamente, ela não para. Aliás, o que é que vamos fazer no céu? Na eternidade, na presença de Jesus, o que é que vamos fazer? Alegria, festa, banquete. Não comerei mais deste pão, deste cálice, até aquele dia em que cearei convosco. Ceia eterna, louvor, exaltação ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, o mundo busca alegria a todo custo. As pessoas mal aguentam chegar à sexta-feira para festejar no final de semana. Os feriados, os festejos nacionais do nosso calendário, as pessoas estão sempre em busca de manter a adrenalina, a alegria. Vivemos a geração que vive somente para buscar felicidade. O que importa é ser feliz, nada mais. As pessoas fazem tudo para serem felizes. Elas gastam somas absurdas para serem felizes. A felicidade é buscada por todos os meios possíveis. Mas o interessante é que as pessoas continuam infelizes. E não é à toa que a indústria do entretenimento é a que mais fatura no mundo, né? A indústria do cosmético. São as indústrias que mais crescem, que mais faturam. Porque nós vivemos uma geração de pessoas insatisfeitas consigo mesmas, infelizes. O objetivo, portanto, é satisfazer essas pessoas insatisfeitas, que nunca vão estar satisfeitas. Depois de gastarem tudo, consumir o que têm, percebem que continuam infelizes. Algumas têm a atitude do filho pródigo, né?
não encontrou felicidade, lembrou onde deixou a felicidade. Volta para a casa do Pai. Muitos buscam a felicidade nas drogas. Outros abrem mão de casar, porque vai interferir na minha felicidade. Ou não tem filhos, porque filhos, né, vai interferir na minha felicidade. Ou seja, não conhecem, ou erroneamente não entendem, não conseguem entender que a vida em família, cônjuge, filhos, é fonte de felicidade. Netos, fonte de felicidade. Os avós aqui podem dizer isso, né? Fonte de felicidade. A vida em família, relacionamento íntimo com pessoas, simplesmente nos aponta para um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai através de Jesus. Ele nos chama para viver em relacionamento. E aí, é essa alegria que Paulo experimenta lá na cadeia, que Silas, alegria que nada pode impedir, nem mesmo a cadeia, o desemprego que bate à porta às vezes. Mas, em último lugar, eu gostaria de lembrar que precisamos de salvação, porque a salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, amado Filho, é a cura para a maior e mais profunda dor da alma. Uma vida em Cristo Jesus é a mais legítima resposta à inquietação mais angustiante da alma, aquela do carcereiro. O que devo fazer para ser salvo? Quando Paulo viu que o carcereiro ia se suicidar, ele grita. Qual é o grito de Paulo? Não te faças mal nenhum. Não. Porque Paulo grita, porque deixados ao nosso bel prazer, nós não temos solução na hora da crise. Quando a crise abate, quando tira o chão sob os nossos pés, nós não sabemos o que fazer, entramos em desespero e essa foi a solução encontrada pelo carcereiro. Tudo que a gente pode fazer é prejudicar a gente mesmo. E a razão é simples. Diante dessas situações, não temos recursos. Não temos como lutar ou enfrentar. Podemos ter mecanismos de defesas, podemos ter um bom emprego, uma conta gorda no banco, podemos ter procedimentos e diretrizes para situações de crise, podemos ter protocolos bem elaborados, treinamentos específicos para vencer crises, mas diante dos imprevistos da vida, daqueles imprevistos que tiram o chão dos nossos pés, como mencionei, só nos resta a pergunta do carcereiro. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? A resposta é só essa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa inquietante pergunta, meu querido, eu gostaria de fazer nessa noite. O que preciso fazer para ser salvo? Se você nunca fez, eu gostaria que você fizesse agora mesmo. Porque eu quero somente reforçar o que Paulo já disse. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você acha que você é crente pelo fato de vir à igreja, mas nunca creu em Jesus? Nunca o recebeu como seu Senhor e Salvador, nunca confessou a Ele os seus pecados? Eu quero lhe convidar a fazer isso nessa noite. Eu não vou lhe convidar a ficar de pé, não vou lhe convidar a vir aqui à frente, mas eu quero que você ore comigo, no seu coração. Se você nunca tomou essa decisão por Cristo Jesus, e esta palavra nessa noite fala ao seu coração, você sente que precisa fazer alguma coisa, eu quero lhe convidar a fazer isso. Confessar a Ele os seus pecados e convidar a vir fazer morada em sua vida. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus amado, nós te bendizemos, porque
assim como o Senhor achou aquele carcereiro naquela situação crucial, numa encruzilhada da vida, onde não tinha mais para onde ir, já com uma rua sem saída, o Senhor se revela para ele dessa maneira, como Deus que salva. Peço ao Senhor nessa noite que fale ao coração daqueles que aqui estão, que ainda não tiveram essa oportunidade de te convidar para ser Senhor de suas vidas. Assim como essas pessoas confessam a Ti os seus pecados, declaram para o Senhor que são de fato incapazes de se salvarem a si mesmos, peço ao Senhor que ajude essas pessoas a abrirem seus corações agora para Te receber como Senhor e Salvador de suas vidas. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em suas vidas, ajude-os a encontrar pessoas nesse lugar, nesta igreja, que possam acompanhá-los, discipular, andar juntos, ensinar a viver o caminho da fé em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Deus continue usando o irmão como tem usado tanto. Convido a equipe de louvor, mais uma vez. Paulo e Silas, nessa passagem que o pastor trouxe a mensagem, eles estavam presos, estavam orando, cantando. Então vamos encerrar esse culto dessa noite com mais um cântico e que nós possamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Aqueles que puderem ficar em pé. Sentido
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos orar? Feche seus olhos, encerrando o culto desta noite. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, porque pudemos prestar esse culto de gratidão ao Teu nome, em louvor ao Teu nome, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que ela venha nos confrontar, Senhor Deus, a estarmos diariamente nos perguntando o que precisamos para ser salvos, mas o Senhor já nos deu a resposta, Senhor Deus. Crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, ó Pai. Servi-lo com alegria, sermos obedientes, ó Pai. Porque mesmo que estejamos numa prisão, mesmo que estejamos sendo açoitados pelo Teu nome, Senhor Deus, mesmo que estejamos passando por dificuldades na nossa vida, Senhor Deus, o Senhor há de estar conosco, Senhor Deus, nos perdoando e cuidando de cada um de nós. Despede-nos em paz agora, ó Pai. Abençoa cada família aqui representada, Senhor Deus. A cada lar aqui, Senhor Deus, que o Senhor sustente a cada lar, que o Senhor abençoe os filhos, os pais, os avós, os netos, ó Deus. Que alegria é termos uma família que respeite e honra o Teu nome, Senhor Deus. Despede-nos em boa paz e harmonia. É no nome santo e precioso de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar, apenas para conhecermos aí o nosso visitante. Hoje temos pela primeira vez, não é a primeira vez também, mas faz tempo que ele não nos visita. É o tio da Silvinha, o senhor Cláudio. Muito obrigado, senhor Cláudio, pela visita mais uma vez. Que Deus abençoe essa estadia aí na casa do nosso irmão presbítero André, né? E quando sempre que vier a Atibaia, esteja conosco. É um prazer para nós. Todos que nos visitam também, nós agradecemos pela visita. Lembrando que essa semana termina a férias do nosso pastor, estejam ainda orando, intercedendo pela família dele, mas final de semana que vem já estará de volta conosco. Também a plenária da UPH, no próximo sábado, às 16 horas. Nosso senhor presidente, o nosso irmão Alexandre, convida todos os homens a participarem e convoca os sócios da UPH a estarem presentes. Tá bom? Para tratarmos aí do próximo mês, dos próximos 2 meses aí pelo menos. Também os jovens, no sábado, terão mais um encontrão. E aí virá também um seminarista, que me fugiu o nome agora, está no meu celular, mas é amigo do... Cadê o nome do preletor? Lá em cima. Seminarista Juliano Lino. Esse é mais um colega lá do seminário do nosso irmão seminarista Samuel. Então ele está convidando também os jovens para não perder essa programação. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana e vão em paz. Eu espero os irmãos, eu e o reverendo Gessé estaremos à porta cumprimentar os irmãos.